Olá, sejam bem-vindos, né? Aqui é o canal do Cristo Liberta. Estamos aqui, Francinilson e... Irmão Geraldo da Renovação Carismática. Vamos fazer um vídeo aqui, um pequeno vídeo explicando um pouco da quaresma, da quarta-feira de cinzas, qual a importância, algumas perguntas, né? Porque muita gente é desinformada, não conhece muito bem o que é que a igreja ensina a respeito do assunto, então vai ser um tira-tema de perguntas e respostas, que eu perguntarei e já vai responder as respostas, né, irmão? Com certeza. Olá, meu amado internauta, salve Maria Imaculada, e desejo que a paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora esteja sempre com você, onde quer que você vá ouvir esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu compartilhamento depois, para que outros também possam ter esclarecimentos, assim como você, das dúvidas referente à quaresma que estamos para iniciar. Beleza, né? Então vamos lá, primeira pergunta, se prepara aí. Qual é o sentido da quarta-feira de cinzas? Muito bem, o sentido da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinza é um tempo de penitência, certo? Que a igreja propõe para nós, aonde em um determinado tempo, no decurso do ano, a igreja vai nos preparando através de jejuns, orações, mortificações, meditação da palavra de Deus para a festa maior que estará acontecendo depois, que é a Páscoa. Então, o sentido da quaresma é a penitência, é a conversão do coração para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza, então você explicou qual o sentido. Agora, qual o porquê das cinzas? Qual o significado daquelas cinzas que o sacerdote impõe? Muito bem, respondendo essa pergunta, eu quero pegar um texto da Palavra de Deus, aqui na profecia de Joel, capítulo de número 2, versículo 12, aonde o profeta diz o seguinte: por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o coração com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo. Meu querido, o que o profeta Joel está falando para nós aqui? A respeito da conversão, da mudança de vida. A pergunta do irmão aqui é a seguinte: qual é o sentido das cinzas? E o que tem a ver com essa passagem de Joel? As cinzas, no Antigo Testamento, elas significam a penitência, a conversão e o arrependimento. Pegando aquela palavra de Gênesis, lá no capítulo 2, quando o Senhor Deus disse para o homem: tu és pó e ao pó há de tornar. Ou seja, isso representa a fraqueza, a pequenez, o nada do homem diante de Deus, o Criador de todas as coisas. As cinzas, como eu disse, representam, elas simbolizam a penitência, o nada do homem frente ao seu Criador. Então elas significa a penitência e a conversão do coração. E nós temos tantas outras passagens da Bíblia a respeito desse procedimento de muitas pessoas. Quando Deus chamava a atenção para a conversão, as pessoas se arrependiam e colocavam cinzas sobre as suas cabeças em sinal de penitência, como é o caso de Jonas, na passagem de Jonas, quando foi pregar em Nínive, lá no capítulo 2 do seu livro. Beleza, né? Então a quarta-feira de cinzas, ela é o início da quaresma, né? Então, qual o sentido da quaresma, no caso? O mesmo sentido da quarta-feira de cinza. O sentido da quaresma é o quê? O que significa essa palavra quaresma? Do latim, quadragésimos dies, ou seja, 40 dias. Relembra toda uma trajetória da igreja, preparando o povo de Deus para a Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a festa maior da cristandade, do cristianismo. Então, o sentido da quaresma é preparar o povo de Deus, preparar os cristãos através, como eu já disse, falando sobre a quarta-feira de cinzas, preparando através de orações, mortificações, de retiros espirituais, para que o povo se prepare através de jejuns, a obediência à palavra de Deus, a voltar o coração para Deus, como diz o profeta Joel. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Esse é o sentido da quaresma, é um tempo forte de oração, de conversão e de mudança de vida. Então, no caso, como é um tempo muito complexo, de 40 dias, a igreja ela possui algumas dicas para que você que é católico passar esse tempo assim na busca da santidade. Quais são as dicas que a igreja dá para um católico tomar? Como diz o Catecismo da Igreja Católica, a igreja ela coloca para todos os fiéis várias práticas durante o tempo da quaresma. Jejum,
a esmola, leitura da palavra de Deus, visita aos doentes, às pessoas que estão enfermas, aos presos, a prática das obras corporais, que são as obras de misericórdia, que vem muito a calhar nesse tempo da quaresma. Além de retiros que a igreja propõe para o aprofundamento na palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus nos dias de hoje para cada cristão que ali vai se encontrar fazendo essas experiências pessoais com o Senhor nosso Deus. E o jejum, como é que funciona o jejum de quaresma? O jejum no tempo da quaresma. Aí vem aquela questão que muita gente passa o ano inteiro, vamos dizer assim, guardando tudo o que pode guardar para comer no tempo da quaresma, ou quando finda a quaresma. A igreja só estipula 2 dias para jejum no tempo da quaresma. O primeiro é na quarta-feira de cinzas, que vamos iniciar logo mais esse tempo de carnaval, essas festas carnavalescas. O segundo dia que a igreja propõe para os católicos jejuarem é a Sexta-feira Santa, relembrando toda aquela trajetória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua paixão, a sua morte, para que, refletindo sobre essa condição de Cristo, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, mortificando o corpo para que o espírito se fortaleça e assim possamos ser obedientes àquilo que Jesus nos falou, como diz João capítulo 13, versículo 15. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E sobre o jejum, qual a idade estipulada para começar o jejum? Qual a idade? Quais são as idades? A igreja, através do Código de Direito Canônico, estipula a idade de 16 anos até os 69 anos completos, certo? Obrigatório para todas as pessoas. Digamos que estão fora do jejum as seguintes pessoas: grávidas, pessoas doentes e mulheres que estão amamentando. Essas pessoas estão dispensadas do jejum que a igreja propõe. Os demais são obrigatórios, pela lei da igreja, observar o jejum para que possa crescer na graça e na santidade. E uma pergunta sobre a carne branca, frango, pode comer ou não? No caso, ou é também carne no caso? A igreja, ela regulariza através das suas normas canônicas que o católico ele deve se abster de alimentos nos dias de jejum e proíbe a comida, a carne, seja ela qual for, certo? De acordo com a tradição, só é permitido comer a carne de peixe, certo? E não outra carne, certo? Entretanto, isso tem toda uma história, tem todo um contexto na época para isso, porque devemos refletir também nos dias de hoje. Qual é o contexto que a igreja propõe para o fiel católico não comer carne nos dias de jejum? É que ele possa repartir com alguém que não tem o que comer aquilo que ele tem em casa guardado. Porque não adianta nada termos de tudo em casa e ao lado ter alguém que está passando necessidade. Então, diante disso, o jejum não vai valer de nada. Porque é isso que a palavra de Deus propõe no capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Que você reparta com o faminto aquilo que você tem. Mais algum esclarecimento sobre os 40 dias. O número 40 na Bíblia, ele representa e simboliza um tempo de provação. O povo de Deus, de acordo com o livro do Êxodo, teve 40 anos escravo, rodando, dando voltas no deserto. Um tempo que era preciso de 40 dias para atravessar o deserto, eles passaram 40 anos. E tudo isso por causa da desobediência à palavra de Deus. Davi foi rei por 40 anos. Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites no deserto, conforme diz Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. O profeta Elias jejuou por 40 dias e 40 noites. Moisés também, em cima do monte Nebo, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Então é um tempo de provação, é um tempo onde nós somos chamados a nos penitenciar diante de Deus, para que depois, ao final desse tempo de 40 dias, a gente possa ser preenchido pelo Espírito Santo e recebermos as mais abundantes graças da parte de Deus. As confissões no tempo de quaresma, deve ser lá daí, irmão. Muito bem, as confissões no tempo da quaresma,
a gente deve, como católicos, procurar o sacramento da confissão para poder, assim, receber nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são as pessoas que podem se confessar no tempo da quaresma? Solteiros, que não mantêm relação sexual, casados, viúvos. São essas pessoas que podem se confessar. Porque as pessoas que vivem amasiadas, ou como diz na atualidade, vivem uma união formal, elas não podem se confessar porque não são casadas na igreja, certo? Então, quando essas pessoas elas se casarem, então receberão 3 sacramentos naquele dia. A confissão, a Eucaristia e o sacramento do matrimônio. Então, as pessoas que não são casadas na igreja, elas não podem se confessar de maneira nenhuma, certo? Então, todas as demais que citei podem e devem obrigatoriamente, como a igreja pede, pelo menos uma vez por ano, se confessar e receber a penitência através do sacramento da confissão. Aí tá aqui muitas dúvidas, mas essas que a gente mais fitou, né? Então fica aí, curta, compartilha com a outra pessoa, né? Compartilhar informação, conhecimento. Então que Deus abençoe você, né? Que tá aí, acompanha a gente, se preferir aqui no Cristo Liberta, né? No grupo de oração. Muito bem, meu querido internauta, que Deus abençoe a você. Espero ter esclarecido algumas dúvidas suas. No nosso próximo vídeo, esclareceremos mais a respeito desse tempo forte que a igreja nos proporciona. Salve Maria Imaculada! Amém.